Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem O Juízo Final, que segue narrado exclusivamente no Evangelho de Mateus. E faremos uma leitura e um aprofundamento, uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, esta é a narrativa do Evangelho de Mateus, exclusiva sobre o juízo final. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho de Mateus tem para nos ensinar no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, desse estudo, e compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. Amém?
querendo lembrar para você que está chegando hoje, nós estruturamos esse estudo em quatro grandes partes, né? Então, nós estamos estudando os quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o objetivo desse estudo é saber o que cada um dos evangelistas narraram sobre a mesma passagem, para ver as semelhanças e as diferenças entre essas narrativas. Esse estudo ele está dividido na primeira parte, que fala sobre o anúncio e o nascimento, né, de Jesus até a sua infância. Na segunda etapa, nós vamos falar sobre o princípio da missão de Jesus. Na terceira etapa, nós vamos dividi-la em três fases. A terceira etapa, ela fala sobre o ministério de Jesus. Na primeira fase, ministério de Jesus na Galiléia. Na segunda fase, o ministério de Jesus na Judéia. E na terceira fase, o ministério de Jesus em Jerusalém. E a quarta e última etapa fala da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E hoje, com a passagem do juízo final, nós estamos concluindo a etapa do ministério de Jesus em Jerusalém, já rumo à paixão de Cristo. Amém? Bem, aqui no Evangelho de Mateus, nós estamos falando o Evangelho nos fala do juízo final, né? Então, aquele grande dia onde o rei, né, Jesus, vai reunir diante dele todas as nações do mundo, com o objetivo do julgamento, né? E naquele dia estarão separadas as ovelhas, né, interpretada aqui como aqueles e aquelas que cumpriram, né, os propósitos do evangelho, né, tiveram graça diante de Deus porque fizeram a sua vontade, e os bodes, também identificados como carneiros, que são aqueles que rejeitaram o ensinamento, que negligenciaram a aplicação do evangelho, né, que questionaram o Criador, né? Então, nesse momento, vai ter esse grande julgamento. E aqui existe o centro, né, desse julgamento, ele é bastante surpreendente, né? Porque aqui Jesus nos ensina que naquele dia Deus não vai perguntar qual a sua religião. Deus não vai perguntar quanto você acumulou em bens aqui nesse mundo. Deus não vai perguntar, pesquisar, né, sobre a sua sabedoria, sobre a sua inteligência. Aqui, o julgamento, ele se resume, ele está centralizado no seu testemunho do Evangelho, né? Sobre qual foi a sua ação em favor do seu próximo. Não é por acaso que Jesus, quando perguntado qual o maior mandamento, que ele divide em dois, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois amar o próximo como a ti mesmo. Então, aqui nesse julgamento, Jesus ele vai nos abordar a respeito do que nós fizemos para o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nós fizemos a vontade de Deus, e qual foi a nossa ação em relação ao nosso semelhante. Aqui está a diferença entre ir para a igreja e ser igreja, né? Muita gente vai para a igreja, mas quantos são igreja? E o que que é ser igreja? É testemunhar o evangelho vivo de Jesus. O evangelho não é só uma escrita num livro antigo. É uma escrita num livro antigo que vale até os dias atuais, mas que ela só tem validade se for colocado em prática. Então aqui Jesus, ele bendiz às ovelhas,
né? As pessoas que cumpriram a vontade de Deus, que nem elas sabiam, né, do questionamento, né, do posicionamento aqui de Jesus. Ele chama de benditos, né? Vinde benditos de meu Pai e recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então aqui existe o quê? A recompensa, né? Aqui Jesus está dizendo que Deus vai recompensar aqueles que perseveraram na fé e no cumprimento do evangelho. Quando Jesus fala que tive fome e me destes de comer, é muito importante não identificar nessa narrativa somente a caridade pura e simples, né? É importante, é virtuosa a caridade, sim. Mas aqui, quando fala, tive fome e me desses de comer, não é só o pão que você deu naquele dia. Que essa pessoa ela vai voltar a sentir fome. Aqui, Jesus também nos convoca, assim, dar o alimento àquele que tem fome, mas nos lembra da principal pregação dos profetas, que é sobre a justiça social, né? Principalmente Amós, né? Amós questionava, foi o primeiro profeta, aliás, a questionar a desigualdade social. Se você é de Deus e se conforma com a forma que o seu semelhante é tratado de forma injusta, apartado, excluído da sociedade, você não está testemunhando o evangelho. Então, tive fome e me desse de comer. Garantir que esse alimento ele seja sustentável, que ele seja um direito, né? A pessoa não deve viver na mendicância, estendendo a mão quando ela tem o direito. Todos somos filhos diante de Deus, porque uns têm mais e outros têm menos. Então, se nós somos de Deus, nós temos que questionar esse sistema de distribuição, da desigualdade, que é causadora da pobreza e da fome. E aí Jesus continua: tive sede e me destes de beber. Lembra que em alguma passagem, nós já estudamos aqui, Jesus ele fala que vai reconhecer aquele, ainda que dê um copo de água para o seu irmão, para a sua irmã. E aqui não é o alimento e a água só para quem a gente gosta, é inclusive para aqueles que se opõem a nós, para os nossos adversários, que como Jesus coloca nos evangelhos, é fácil você amar aquele que te ama. Difícil é você não retribuir na mesma medida aquele que te odeia. Essa é a diferença do cristão, daqueles que são de Deus. Você retribuir sempre com generosidade. Então, dar o alimento e a água, inclusive àqueles que combatem você, aqueles que são seus adversários, até aquele que não crê, porque através do seu gesto você pode converter corações, através da sua generosidade, do seu amor ao próximo. E aí Jesus ele fala: era forasteiro e me acolhestes. Essa narrativa ela é muito forte para aquele tempo, né? Porque os judeus eles desprezavam os estrangeiros, né? Tinham os samaritanos como inimigos. Eles debochavam, eles ironizavam e achavam indignos os estrangeiros. Tanto é que quando Jesus disse que iria para um outro lugar, eles debocharam, dizendo que será que ele vai ser o mestre dos estrangeiros? Por quê? Porque eles achavam que a palavra não tinha que chegar em povos estrangeiros, que só o povo eleito que era digno de receber a palavra de Deus. Estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste ver-me. Então aqui Jesus está falando do excluído, né? O que é uma pessoa nua? Uma pessoa nua é uma pessoa que já perdeu tudo, né? É uma pessoa que não perdeu muitas vezes só a roupa, perdeu a casa, né? A pessoa às vezes está em situação de rua, perdeu o crédito, perdeu a família, né? Então é vestir aquele que está nu, mas também lutar ao lado dele para que ele saia daquela condição.
Quantas e quantas pessoas doentes nós fomos visitar? E não é somente o doente da doença da carne, mas também muitas vezes a doença da alma. A pessoa às vezes está doente, parece que está bem, né? Quantas vezes a pessoa está deprimida, está com crise de ansiedade e que não parece, mas quando você conversa, você percebe. Então é muito importante ver a doença, né, no âmbito maior, porque muitas pessoas sofrem dentro de casa e nem a família sabe, né? O preso. Quantas pessoas têm tanta discriminação com o preso, né? Acha que eles têm que sofrer mesmo, que tem que apanhar para não voltar a fazer aquilo de novo. Quando, na verdade, ele tem que ser julgado conforme as leis existentes. Mas a sua dignidade deve ser garantida. O fato da pessoa ser presa não quer dizer que ela perdeu a dignidade. Aí vem a distorção dos direitos humanos, né? Todo mundo tem o direito à dignidade, ainda que esteja preso, né? E sem contar as cadeias injustas, né? Quantas pessoas às vezes são presos políticos, né? São presos de forma desigual, cometeu às vezes um furto para matar a fome e paga como se tivesse feito um crime maior. E as pessoas que fizeram crimes maiores por questão da sua situação financeira ou de poder, de influência, não cumprem, enquanto o pobre que não tem quem lute por ele fica ali anos a fio, esquecido nas cadeias, porque não tinha nenhum benefício para oferecer, né, para o Estado que tem o aparato prisional. E aí os justos, né, vão perguntar quando foi que te vimos nessa situação e fizemos tudo isso que o Senhor está dizendo. E aí é quando Jesus responde: quando fizesse a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Jesus nos chama de irmãos. Mesmo Jesus na posição de rei, né, de julgar a humanidade, ele nos considera irmãos, né? Então, todas as vezes que a gente ajuda o mais pequenino, o mais sofrido, o pobre, você está fazendo para Jesus, porque Jesus ele se revela na imagem do povo sofrido. Jesus, no seu ministério aqui na Terra, ele escolheu o lado. Jesus não era alguém neutro. Ele escolheu o lado dos pobres, do povo sofrido. Porque se ele escolhesse o lado das autoridades religiosas, ele estaria contra o seu semelhante. Muito pelo contrário, ele não só escolheu o lado dos pobres e dos sofridos, dos excluídos, como ele denunciava as injustiças sociais, né? Então, no Antigo Testamento, os profetas denunciaram as injustiças e Jesus ele reafirma por meio do seu ministério que nós devemos lutar contra a desigualdade social, contra as injustiças, porque não podemos naturalizar essa relação entre os homens, né? De uns ter mais privilégio do que os outros, se somos todos irmãos. Por outro lado, Jesus ele tem um discurso de condenação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que discurso duro de Jesus. Muito poucas vezes Jesus ele usa a palavra maldito. Jesus deve citar essa palavra maldito umas duas ou três vezes nos evangelhos. Olha a força dessa palavra. Os primeiros, né, as ovelhas, são chamados de benditos de meu Pai. E aos bodes, né, ou carneiros, em outras traduções, malditos, que irão para o fogo eterno. E olha que interessante. Jesus, quando ele fala da salvação, ele fala aqui, olha, o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então, o reino de Deus ele foi preparado para nós. Quando ele fala do fogo eterno, ele fala que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para nós. Mas, quando nós descumprimos a vontade de Deus, nós teremos o mesmo destino de Satanás e seus anjos, que se rebelaram contra Deus,
que quis sentar no trono de Deus, que ser igual a Deus, desafiou o poder de Deus. E é justamente esse é o destino daqueles que nada fizeram pelo seu semelhante, né? Tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolheste, nu e não me vestiste, doente e preso e não me visitaste. Quantas pessoas que passam a sua existência pensando somente nelas mesmas, né, nas fortunas que devem acumular. E Jesus, em nenhum momento, ele associa a riqueza ao pecado. Até porque Jesus ele fala que Deus é um Deus de abundância. Deus não fez a gente para miséria, ele fez para abundância. Mas isso não quer dizer mediocridade, isso não quer dizer desonestidade, corrupção, isso não quer dizer egoísmo, né? Como é que você partilha com o seu irmão e com a sua irmã a riqueza? Não é distribuir o seu dinheiro, mas como é que você devolve para o universo? Como é que você multiplica em bênçãos aquilo que Deus está te dando para o seu semelhante? Mas não, as pessoas elas têm somente para elas, né? Não consegue alimentar aquele que está faminto, que não é capaz de estender a mão para dar um copo de água para o irmão ou a irmã que tem sede, que acha que o doente e o preso deve perecer, que ele não tem nada a ver com isso, que não visita um irmão ou uma irmã que está em condições de desvantagem, condições de opressão e de exclusão. Esses serão chamados de malditos diante do reino de Deus no dia do seu juízo, porque não fizeram para os pequeninos de Deus, não praticaram a justiça, não praticaram a cidadania, né? O resgate daqueles que estavam oprimidos, viveram uma vida somente para si mesmo, para o seu conforto. Então, não é sobre quantas missas você foi, quantos cultos você foi, quantos joelhos você arrastou, quantas promessas você pagou, ou que você pregou mais alto do que o outro. Se você não fizer o bem para o seu próximo, preste atenção, você não fez para Deus. Amém? Então aqui Jesus ele é muito direto de vivermos uma vida para Deus e para o nosso próximo. Se a sua bênção ela não foi repartida, ela vai se tornar maldição no dia do julgamento. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare não somente para o juízo final, mas para o juízo privado, porque quando cada um de nós parte, nós já entramos em julgamento. E o que você dirá para Deus sobre a sua passagem aqui nesse mundo? Como foi a sua relação com o seu irmão e com a sua irmã? Quantos deles você abençoou com a sua vida, com a sua riqueza? Não somente a riqueza econômica, mas a sua riqueza de relações, né? Quantas oportunidades você deixou de dar ao irmão ou à irmã que você podia dar, mas você não abençoou seu irmão e sua irmã. Então, prestemos muita atenção, que é com essas bases que nós seremos julgados naquele dia e no dia da nossa passagem para o mundo espiritual. Se você não tiver uma vida de entrega a Deus e ao seu próximo, você não viveu para Deus. Então, que venha para nossa reflexão no dia de hoje, principalmente para nós católicos, né, nesse período de quaresma, que é um período de reflexão, que a gente se fortaleça na fé e faça uma reflexão muito profunda sobre o que nós entregamos na nossa vida para Deus e para o nosso próximo. E conforme o Papa Francisco disse, né, que a gente visite a nossa hipocrisia, não a do outro, né, porque a gente é muito rápido em indicar, né, que olha como aquela pessoa é hipócrita, mas o Papa Francisco ele fala não da hipocrisia do outro, mas da nossa hipocrisia. Quantas vezes nós falamos, mas não praticamos, né? Apontamos o dedo, mas não conseguimos fazer uma
reflexão sobre as nossas práticas diante de Deus e da humanidade. Amém? Então, que sirva hoje de retidão, de caminho para a nossa fé. A cada dia nos refazermos diante de Deus, para que nós estejamos de pé diante do supremo julgamento do nosso Senhor. Não por medo, mas por obediência à palavra de Deus, acima de tudo, e o amor ao próximo. Muita paz, muita luz no seu caminho, que Deus abençoe sua casa, sua família e seus projetos. Amém? Paz e luz.